Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, presbítero Rendler, pela condução do nosso culto até esse momento. Não quero deixar passar sem mencionar, porque quando é o contrário, eu tenho mencionado, para um dia onde nós temos o maior grupo de vida da nossa igreja, em termos de quantidade, ajudando nossa congregação. Nós estamos com um número admirável na presença da nossa sede também. Que Deus seja louvado por isso, que isso se torne uma trend e possamos estar sempre presentes no ajuntamento dos santos para ouvir a sua palavra. Bem, os irmãos da igreja sabem, aqueles que nos visitam, nós estamos na nossa caminhada no livro de Isaías e hoje chegamos à nossa sexta mensagem e o capítulo número 7, para onde eu peço que os irmãos já deixem as suas Bíblias abertas. Daqui a pouco faremos a leitura. Nós estamos há um mês e pouco nesta caminhada e temos proposto esse tema central, esse tema geral do livro de Isaías, que eu quero convidar os irmãos a lermos a uma só voz, está ali projetado. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. O tempo de profecia de Isaías passou, sim, por reis bons, reis que temiam o Senhor, mas também passou por pedreiras. E especialmente passou por um tempo onde o povo em si, ou a maioria do povo, quer o rei fosse bom e temente a Deus, ou quer o rei fosse ruim, estava se desviando do caminho do Senhor. Na verdade, isso nunca mais mudaria até o cativeiro babilônico, já nos dias de Jeremias, 100 anos depois de Isaías. Mas assim é a mensagem dele, e essa mensagem se divide naturalmente no livro, do capítulo 1 até o capítulo 39, principalmente com repreensão e condenação, e do capítulo 40 até o final, com uma palavra mais voltada de esperança e de restauração futura. Essa restauração, se você é conhecido da história, nunca de fato aconteceu. Depois do cativeiro babilônico, que vai acontecer, já disse, depois dos dias de Isaías, o povo de Deus nunca mais teve a sua autonomia. Passou da mão de um império para o outro, até que foi completamente disperso no ano 70, já na época dos romanos. E é por isso, meus irmãos, que este tema aponta para um futuro, onde o Messias, que hoje esta nação dá as costas e não reconhece como sendo assim, reconhecerá de fato, o remanescente reconhecerá a Cristo Jesus como Messias e se renderá a Ele. Então o Senhor trará o seu reino e a restauração que está ali naquele anunciado. Hoje nós vamos começar no capítulo 7, uma sessão que vai até o capítulo 12. Uma sessão que é um reflexo do chamado de Isaías que vimos semana passada no capítulo 6. Isaías irá confrontar o povo de Judá com a sua incredulidade e posterior julgamento. Ele ainda colocará um pano de fundo dessa advertência quanto à salvação futura através do Filho da Virgem, isto é, o Messias prometido. Isso, como eu disse, marca de tal forma os capítulos 7 até o capítulo 12, que alguns comentaristas chamam este trecho de o livro de Emanuel. O livro daquele termo, daquele nome que nós vamos ler exatamente aqui no capítulo 7. Então vamos ver como isso acontece no nosso texto de hoje, o capítulo 7. Ao lermos este texto, nós vamos fazer um pulo no tempo. Vamos fazer um salto no tempo. O capítulo 6 diz que ele acontece no ano da morte do rei Uzias. E no capítulo 7, se você der uma olhada logo no começo, nós já estamos no reinado do seu neto, o rei Acais. Então, nós temos pelo menos um salto de 16 anos referente ao reinado de Jotão, sobre quem Isaías não fala nada. Sabemos, porém, em 2 Reis capítulo 15 e 2 Crônicas capítulo 27, que Jotão, filho de Uzias, foi um rei temente ao Senhor, como seu pai tinha sido na maior parte da sua vida. Jotão morreu com apenas 41 anos, o que levou um jovem Acais de 20 anos e um jovem sem temor ao Senhor para subir ao trono. Vamos ler então, meus irmãos, esse trecho que acontece, como eu disse, pelo menos 16 anos ou até mais, depois da visão de Isaías que vimos na semana passada. Dá uma olhada à sua direita e esquerda e vê se alguém precisa pegar uma carona na sua Bíblia para podermos ler juntos, ok?
Diz assim a palavra do Senhor, todos a uma só voz. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acais e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho, Sear-Jazube. Vá encontrar-se com Acais no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavadeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Síria. Todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos das suas pernas e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Quero abrir um parênteses, meus irmãos, que se não for a pregação expositiva, eu confesso que até eu, com 40 e tantos anos de vida cristã, não aprenderia muitas das coisas que estão nesse livro de Isaías. A mera leitura anual que nós certamente fazemos, ou até uma leitura devocional, muitas vezes não é suficiente para poder pesquisar e investigar e ver exatamente, ou o mais próximo que pudermos, aquilo que Deus objetivou falar através do seu profeta. Bem, antes de mais nada, nós precisamos entender o contexto histórico por trás do que nós acabamos de ler, certo? Isaías não é um livro histórico, mas ele pregou nos dias em que nós podemos conferir nos livros de Reis e Crônicas o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Quando as sinistras intenções de conquista dos assírios, que estavam sob o reinado de um homem chamado Tiglat-Pileser III, quando essas conquistas se tornaram evidentes, as nações da Síria, que existe até hoje, inclusive está em guerra nos dias modernos, né? As nações da Síria
e os outros povos de Canaã, entre eles Israel, começaram a se unir em uma aliança de defesa, tentando impedir que a Síria tomasse conta de toda a região. Os líderes dessa coalizão principais, ou coalizão anti-assíria, foram o rei Peca, de Israel, o rei Rezim, de Damasco. Esses foram os dois principais. Do outro lado, ou mais abaixo, estava o rei Acais, que é o do nosso texto, o rei de Judá, o reino do sul. E ele escolheu um outro caminho. Ele disse, não quero nada com essa aliança de vocês, eu vou ficar neutro. Mas depois ele se decidiu de forma contrária. E ele decidiu ficar do lado da Assíria, achando que ficando do lado do grande império, ele seria privado de qualquer coisa e ficaria do lado, digamos assim, vencedor. E você pode conferir tudo o que eu acabei de falar em 2 Crônicas, capítulo 28, quando Acais, neto de Uzias, filho de Jotão, subiu ao poder com 20 anos de idade. Ele reinaria apenas 16 anos, e esses seriam terríveis 16 anos. Esdras, o provável autor de 2 Crônicas, diz o seguinte, fazendo um resumo. Ao contrário de Davi, seu predecessor, ele não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, o reino do norte, e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifício e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, o que podia fazer de errado, Acais fez. Como consequência disso tudo, irmãos, o Senhor o entregou nas mãos de Rezim, o rei de Aram, que na nossa Bíblia já é traduzida por Síria. É por isso que o povo da Síria, não confundir com a Síria, por favor, era chamado de arameus, porque originalmente o nome desse país é Aram. Rezim não sabia, mas ele seria o último rei da Síria, que logo cairia debaixo do domínio da Assíria, o primeiro dos 5 impérios que seguiriam na história da humanidade até chegar até os romanos. Isso cobriria aproximadamente 1.300 anos. Rezim estava em aliança, como acabei de falar há pouco, com Peca, o rei de Israel, o reino do norte. E apesar de Peca, meus irmãos, ser um ímpio, apesar de Peca ser um homem terrível, usurpador do trono, o Senhor o favoreceu até certo ponto contra Judá. Por quê? No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá. Qual a razão? O texto diz, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Esse é o cenário. Ou seja, não há dúvida, meus irmãos, no pensamento tanto de Isaías, que escreveu o nosso texto, como de Esdras, 300 anos depois, que escreveu Crônicas, que este é um cenário de disciplina, mesmo que tenha sido feito através das mãos de gente pecadora, ímpia, como os arameus da Síria e os israelitas do Reino do Norte. Bem, em meio a toda esta confusão está o nosso personagem principal, Acais, o rei. A forma como ele será provado é central nesse capítulo. Ele servirá de ilustração do quanto o povo de Judá estava rebelde e obstinado, guarde esta palavra, teimoso, e como a mensagem entregue a Isaías era uma mensagem de endurecimento e não era algo injusto, mas algo que atendia, refletia o coração endurecido, empedernido, inconstante do povo de Judá. E diante disso tudo, meus irmãos, o que esse texto vai nos ensinar, vai ser projetado ali? Eu quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Vamos lá? Lá está. A obstinação pecaminosa confirma a reprovação do coração. Em outras palavras, vamos fazer o contrário. O coração que se quebranta, ou a pessoa que se quebranta, confirma o arrependimento do seu coração. Quanto mais obstinado Acais se tornava, e o povo de Judá também, comprovavam que o Senhor vem falando desde o começo, e o que disse a Isaías no capítulo anterior. Prega este povo, mas de um jeito que eles vão ouvir, mas não vão atender. Eles vão olhar, mas não vão enxergar de verdade. Porque esse povo me adora da boca para fora, mas seu coração está longe de mim. Isso serve para nós, meus irmãos, como um alerta, para que nós possamos entender os efeitos que um coração teimoso, obstinado, que é o termo que estamos usando ali, provoca na nossa vida.
Um coração obstinado, isto é, que pertence a alguém de dura cerviz, é uma das piores coisas que existem aos olhos do Senhor. É algo que não fica sem suas consequências. Tememos hoje, irmãos, o mau exemplo de Acais, ou teremos como um alerta para vigiar o nosso próprio coração. Existe um ditado que alguém criou que fazer a coisa da mesma forma e esperar um resultado diferente é o significado de loucura. Bem, quando o ser humano, como Acais, insiste nos seus erros e colhe a mesma coisa vez após vez, aos olhos do Senhor, verdadeiramente, ele é um louco, um completo louco. Vamos começar a caminhar no nosso texto, irmãos. A partir do versículo 1 até o versículo 9, nós encontramos o nosso primeiro ponto de hoje, que é o seguinte: a nossa obstinação pecaminosa nos leva ao medo, mesmo diante das recorrentes promessas de Deus. A nossa obstinação pecaminosa nos leva ao medo, mesmo diante das recorrentes promessas de Deus. Deixando sua Bíblia aberta, observe que o nosso texto começa com informações que já comentamos ao falar do pano de fundo histórico. A aliança síria-israelita ataca Jerusalém, a sitia, mas não consegue subjugá-la, não consegue vencer. Nosso texto passa então a dar os bastidores desse ataque, por que ele não conseguiu vencer. No verso 2, Acais é informado que os exércitos sírios estavam em Efraim, isto é, já estavam dentro do território de Israel a poucos quilômetros de Jerusalém. E já é aqui, meus irmãos, que encontramos o rei e o povo colhendo o fruto da sua obstinação, da sua rebeldia, da sua inconstância espiritual para com o Senhor. Por quê? Porque não temiam ao Senhor, mas morriam de medo de inimigos humanos. Quando ouvem que a Síria está se acampando dentro de Israel em aliança para vir contra eles, diz o texto que eles tremem como árvores. Mas não tinham, nem Acais nem o povo, nenhum temor verdadeiro para com o Senhor. Neste cenário que já constitui em si já uma derrota espiritual, e inclusive, irmãos, uma derrota maior do que uma derrota de batalha, Deus começa a agir. Ele ordena ao seu profeta que vá até o rei. Ele ordena que Isaías leve seu filho, e olha qual é o nome do rapaz: Sear-Jazub, que significa o seguinte, provavelmente está no rodapé da sua Bíblia: um remanescente voltará. Um nome com significado, e neste caso um significado profético, um significado de mensagem para o rei e para o povo de Judá. O que Deus estava falando aqui, meus irmãos? O Senhor não permitirá que seu povo seja exterminado. Um remanescente voltará. E sem querer ler muito no texto, mas se você perceber, Deus manda que Isaías vá até ele em lugar de aqueduto, lugar de ajuntamento de águas. Isso tem muito a ver no pensamento judaico com purificação. Já disse para os irmãos que quando estava no Monte das Lamentações em Israel, em Jerusalém, antes de chegar até o paredão, que é só uma parede de pedras, diga-se de passagem, você precisa passar por um ritual de purificação. Você não pode sair entrando, não, né? E como eu aprendi muito bem aqui no norte, na terra de Sapo, de cócoras com ele, lavei minhas mãos, cobri minha cabeça antes de chegar até lá para orar. Não porque eu acredite que existe algum significado místico tal, mas por respeito às tradições do local, porque isso tinha muito a ver. E Deus manda Isaías falar com o rei neste lugar onde havia água para a purificação, o que em si, junto com o nome do menino, é uma mensagem de que o povo precisava crer que Deus ia restaurá-los, crer que Deus ia preservar um remanescente, mas Deus exigia santidade, pureza dos seus. Diga-se de passagem, tudo que Acais não tinha como oferecer para o Senhor. Nos versos 4 até o 9, todo esse pedaço, então, Isaías traz a primeira parte da sua mensagem ao rei. E antes de olharmos a mensagem, irmãos, vale destacar para cada um de nós o quanto é valioso e precioso quando nós temos ou estamos diante do famoso "assim diz o Senhor". Porque nós queremos, é claro, meus irmãos, ser abençoados, queremos graça, queremos misericórdia da parte de Deus. Nós sabemos que não merecemos isso, que Deus dá, né, porque Ele é bondoso. Porém, meus irmãos, existe sim uma espera de Deus em ver que quando nós ouvimos a sua palavra, nós possamos responder de forma positiva. É isso que Ele espera de Acais. Que, inclusive, existe um texto, segundo Crônicas 16:9, que ilustra muito isso, quando Deus falou com outro rei, com o rei Asa. Deus diz o seguinte: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra
para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. É um efeito de semeadura e colheita. Quando nós cremos na palavra do Senhor, o Senhor opera aquilo que a sua palavra determinou para nós. É o caso aqui de Acais, que é claro, nós já lemos o texto, ele não vai satisfazer essa fé que o Senhor está esperando dele. Bem, Isaías então, irmãos, começa na sua palavra para Acais, recomendando prudência, tranquilidade, coragem, ânimo. Ele oferece uma perspectiva realista da paz de Deus. Qual perspectiva? Esses inimigos eram um resto de lenha fumegante. Nem mesmo estavam em chamas ou brasas. Era só um resto. Era um acampamentozinho ali, a fogueirinha ali que já está se apagando. Isso se referia, irmãos, ao pouco tempo que restava tanto para a Síria quanto para Israel, o qual aqui no nosso texto é identificado muitas vezes como Efraim. Toda vez que você ouve a palavra Efraim, Osés faz muito isso, né, também, e está se referindo ao reino do norte, a Israel. Bem, tanto a Síria como Israel, meus irmãos, seriam derrotados pelos assírios e levados também para o cativeiro. Muito obrigado, meu irmão. Damasco e Samaria, suas capitais, logo teriam governantes colocados pelo império. Os reis seriam tirados e a Assíria colocaria seus próprios governantes ali. A chama delas estava para se apagar. Um detalhe interessante é como aqui, meus irmãos, nos versos 4, repare aí, 5 e 9, Isaías não menciona mais o nome de Peca. Ele é referido apenas como o filho de Remalias. Um certo desprezo. Ele não é digno sequer de mencionar o nome. Não é assim que a gente fala, aquele cujo nome a gente não pronuncia. Não sei de onde é isso, mas enfim. Versos 5 e 6, o Senhor revela por meio de Isaías quais eram os planos dos inimigos. O que eles queriam fazer? Eles queriam remover Acais do trono e colocar um governante deles, fantoche, um tal de filho de Tabeel, que nós não temos a mínima ideia, em nenhum lugar é dito o nome dele ou alguma outra coisa sobre ele. Porém, esses eram os planos deles, mas o Senhor tinha outros planos. No verso 7, diz o seguinte, diz o soberano, o Senhor. Eu gosto dos detalhes, meus irmãos. O soberano, o Senhor, Adonai, aquele que manda. E o que aquele que manda diz sobre essa situação toda, sobre os planos da aliança dos sírios e dos israelitas? Não será assim. Isso não acontecerá. Isso parece aquela coisa, né, quando os filhos chegam assim, pai, então, tal coisa, assim, não. Mas, não. Não vai acontecer. Não, mas todo mundo vai. O que o pai responde? Você não é todo mundo. Todo mundo vai invadir Jerusalém. Mas você não. Vai ser daqui a 100 e tantos anos quando eu deixar. Porque realmente vai acontecer. Né? Na época da invasão babilônica. Bem, existe um velho ditado, meus irmãos, que diz o seguinte, os homens planejam e Deus ri. É o que está acontecendo aqui. Porque eles tinham um plano, mas o Senhor já disse, não vai acontecer. Geralmente, meus irmãos, nossos planos são míopes, não enxergam muito longe. Muitas vezes nossos planos são muito voltados para nós, uma perspectiva muito limitada. Como uma criança que conta para os seus pais que quando crescer vai ser um astronauta, ou quando crescer vai comprar uma Ferrari. Eu fiz a segunda parte, né? Não. É muito pequeno, eu não entendo ainda, sou criança. Nossos planos humanos, limitados e infantis, parecem muito menores para o soberano Deus de todo o universo. Mas no nosso caso aqui fica ainda pior, meus irmãos, porque não era apenas uma criança querendo uma coisa, né, que não entendia. Eram atitudes, motivações pecaminosas, rebeldes desses reinos, que, detalhe, iam diretamente de forma contrária à determinação do Senhor. Por quê? O Senhor havia jurado a Davi que ia manter a sua dinastia, ia guardar Jerusalém para todo sempre. E assim, de fato, ele fez. É verdade, Jerusalém cai, o último rei é removido, mas a promessa de Deus se cumpre futuramente no Messias, em Cristo Jesus. Então, nada do que eles planejavam iria acontecer. Bem, a essa altura, Acais e o povo que ouvia Isaías devia estar se perguntando, tá, legal, você está me prometendo isso aí, mas como é que eu posso garantir que isso vai acontecer? O Senhor, portanto, meus irmãos, lhe dá a mais simples razão que existe, está no começo. Ele é o soberano, o Senhor. De um lado, meus irmãos, tem esse Deus
e todo o seu currículo. Isso vale muito, porque nós não estamos aqui no nosso texto diante de gente que não conhecia o que acontecia, não conhecia a história. Então, quando Isaías diz, quem está falando com você é o soberano, o Senhor, é aquele que já falou coisas antes, isso já se cumpriu. O currículo dele fala por ele mesmo. E quem é que está do outro lado? Meros homens. Gente limitada. Rezim, esse arameu e esse filho de Remalias, cujo nome eu nem menciono mais. Então, creiam que o soberano, o Senhor, vai cumprir isso. E é isso que Deus estava pedindo, meus irmãos. Ou mesmo exigindo que Acais fizesse. E, na verdade, para demonstrar ainda mais o quanto esses dois não eram nada no cenário no qual o Senhor é tudo, Isaías fez a surpreendente profecia que dentro de 65 anos, Israel não seria mais um povo, porque ele seria totalmente despedaçado. Dá uma olhadinha, está no versículo 8. E será que isso aconteceu, meus irmãos? Vamos lá. Isaías profetizou o que nós temos no nosso texto no ano 734 a.C. Então, 65 anos depois seria 669 a.C. Lembra, antes de Cristo o número vai decrescendo, né? Vamos lá. Quando a Assíria conquistou Israel em 722, muitos israelitas foram deportados para outras terras pela Síria. Estrangeiros foram trazidos para ficar na terra deles em Samaria. Isso você encontra em 2 Reis, capítulo 17. Porém, neste ano que eu mencionei, 65 anos para frente, 669, estrangeiros foram transferidos para Samaria por um homem, o governador da época, o imperador da época, chamado Assurbanipal. Isso está em Esdras 4, versículo 10, rei da Síria. O que aconteceu, meus irmãos? Uma vez que aquela terra de Israel agora estava cheia de estrangeiros, não existe mais Israel. Israel estava arruinado para ser um povo. Ele não podia mais ser unido novamente a Judá, porque de fato não era mais Israel. O Israel que um dia morara ali estava espalhado por todas as nações. Portanto, tal e qual nós sabemos, irmãos, que sempre acontece, a profecia de Isaías se cumpre como ele havia dito. 65 anos na frente. É claro, Acais não estaria mais vivo, é verdade, mas 65 anos na frente, Israel estava arruinado para ser um povo. Aliás, é daí que vem os samaritanos, viu? É por isso que havia essa rixa entre o povo da Judéia dos tempos de Jesus com o povo de Samaria que estava ao norte. Por quê? Porque eles eram mestiços. Eles eram gente misturada de tudo quanto é povo, que tinha uma parte do pensamento judaico, uma parte do pensamento pagão, uma parte do pensamento... Era uma mistura louca ali, e eles não eram aceitos pelos judeus. Bem, talvez alguns possam agora estar confusos com o enunciado do nosso primeiro ponto. Pensando, que medo é esse que ele já estava, uma vez que só agora ele está ouvindo as coisas, e que agora ele está ouvindo as promessas, no versículo 7 ao versículo 9. Porém, meus irmãos, há muitas outras promessas. Acais sabia de outras coisas que Deus havia prometido. Ele sabia do que Deus havia feito no meio do seu povo, e ainda assim, apesar de tudo isso, não há humildade, não há quebrantamento da parte dele. Ele não se rende diante do Senhor. Ele é o modelo de dura cerviz, o modelo de obstinação, e assim ele deseja continuar. E apesar dele receber um aviso no finalzinho do versículo 9, está aí na sua Bíblia, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Nada muda na vida de Acais. Ele é dominado pelo medo. Se eles não crescem em tudo aquilo que acabaram de ouvir, e ainda no que sempre ouviram dos profetas do Senhor, eles pereceriam. Bem, séculos antes, o piedoso rei Josafá, também de Judá, também esteve, meus irmãos, diante de um grande inimigo. Aí eu quero comparar as atitudes para você entender como que Acais é alguém reprovável. Isso você encontra em 2 Crônicas 20:20. Isso aconteceu, se eu não me engano, 2 ou 3 séculos antes. Mas enfim, lá diz o seguinte, olha só. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados.
tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Você vê o contraste? Você vê a diferença? A fé novamente sendo oposta não apenas à incredulidade, irmãos, mas ao medo. Enquanto que a fé é fortalecida por algo semelhante, porém muito mais nobre, o temor ao Senhor, algo que Acais não demonstrava de forma alguma. Acais termina então, portanto, meus irmãos, nesse primeiro ponto, mostrando o perigo do medo para a nossa dependência com o Senhor. Saul, por causa do medo de perder o que amava, isto é, o poder e a admiração do povo, também resolveu desobedecer ao Senhor. O resultado foi ele ser rejeitado pelo Senhor em favor de Davi. Quais seriam, portanto, irmãos, as bênçãos que temos perdido por causa da nossa obstinação e do nosso medo? A palavra de Deus diz no Novo Testamento que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Isso não significa que você vai fazer coisas loucas, mas o espírito de ousadia é aquele que nos leva a obedecer a palavra, a despeito do preço a ser pago. A fazer o que é certo, a despeito do preço a ser pago. A obedecer aquilo que eu aprendo, mesmo que isso custe a minha vontade. E aí complica. Que quando a nossa vontade, meus irmãos, choca com a vontade de Deus, a lógica diria, é fácil resolver isso. Abre mão do que você quer e obedece ao Senhor. Na teoria, é fácil. Mas quando chega na prática, a coisa muda bastante de figura. Portanto, irmãos, a nossa obstinação pecaminosa nos leva ao medo, mesmo diante das recorrentes promessas de Deus. O texto vai continuar. Do versículos 10 até o versículo 16, nós encontramos nosso segundo ponto desta noite, que eu quero convidar-nos a anotar. Ali está projetado. A nossa obstinação pecaminosa nos exclui do agir de Deus na história. Nossa obstinação pecaminosa nos exclui do agir de Deus na história. Bem, na segunda parte do nosso texto, nós vemos que o Senhor ainda não tinha terminado com o rei Acais. Ele continua a sua palavra por meio do seu profeta Isaías, e no verso 11, o Senhor dá uma oportunidade a Acais se voltar ao Senhor, de fortalecer a sua fé e confirmar na palavra que acabara de ouvir sobre a derrota dos inimigos de Judá, a esperança colocada em Deus. E este sinal que ele dispõe que Acais possa escolher, literalmente poderia ser qualquer coisa. A expressão que ele usa aqui significa, escolhe qualquer coisa que você pensar. Certo? Do céu até as profundezas, você pode escolher o que quiser. O sinal que o Senhor oferece a Acais não era algo simples, mas algo que só o Senhor pudesse fazer. É por isso que a NVI acrescenta na nossa tradução um sinal miraculoso. Essa é a ideia. É a palavra, meus irmãos, que vai trazer uma compreensão de que só Deus poderia ter feito isso. Essa é a palavra que diz que Deus colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, o sinal. E foi Deus, obviamente, que colocou lá. É a mesma palavra usada na marca colocada sobre Caim, que ninguém mais poderia fazer uma marca que impedia que Caim fosse morto, lá em Gênesis também. E assim por diante. Esse tipo de sinal que Deus oferece a Acais que escolha. Interessantemente, Deus fez a mesma coisa com Ezequias. Lembra? Quando ele foi avisado que iria morrer, anos à frente, e ele pede um sinal ao Senhor e o relógio retrocede, mostrando que Deus realmente iria preservar a vida dele por mais 15 anos. Porém, irmãos, no verso 12, o que acontece? Acais se recusa a pedir o sinal, mesmo diante da oferta dada pelo próprio Deus. Agora perceba, a resposta de Acais pode parecer humilde, mas ela, na verdade, irmãos, é o contrário, é uma resposta arrogante. Acais não tinha interesse em entrar em prova com Deus, e muito menos de ser tomado como alguém que estivesse dando ouvidos ao profeta Isaías. Ele não queria ser identificado com esse pessoal religioso, com esse pessoal místico, com esse pessoal que ouve coisas do passado, esse pessoal que acredita em mágica. Ele queria ser visto como alguém separado disso tudo, alguém afastado dessas coisas. Todas as suas ações, antes e depois desse momento, mostram o seu endurecimento, mencionado pelo Senhor, inclusive no capítulo anterior, a sua obstinação. Acais comprova, meus irmãos, que pouco importava o que o Senhor fizesse ou dissesse. Acais e a maioria do povo não dariam ouvidos
a palavra do Senhor, mesmo diante de uma oferta dessa? Já pensou? Você está lutando, né, com uma decisão, com uma coisa que você ouviu que Deus vai falar, aí o anjo aparece, dizendo, Reginaldo, peça um sinal que o Senhor quer comprovar que Ele está falando com você mesmo. Quem em sã consciência, meu irmão, responde dessa maneira? Quem em sã consciência é tão arrogante dessa maneira? Não é verdade? Eu teria dificuldade de entender o que eu peço ao Senhor. Lembra de Gideão, quando ele fez o negócio lá do novelo? Porque o Senhor ofereceu dessa maneira. Agora, vale salientar, meus irmãos, que é claro, há também uma palavra na Bíblia de que nós não devemos testar Deus, provar Deus. Mas isso sai de quando o meu coração está com uma motivação errada. Mas aqui não, aqui era o próprio Senhor que havia oferecido essa alternativa. Martinho Lutero disse certa vez, onde Deus manda arriscar, temos que arriscar. Pois obedecer a palavra não é tentar a Deus. A diferença é que nós sabemos realmente se é o Senhor ou não que está à frente daquilo ali. Bem, diante da recusa, da rejeição de Acais, o Senhor se pronuncia agora de maneira mais firme, na verdade até de certa forma irada. Porque ele não estava apenas rejeitando a palavra enviada a ele, apenas rejeitando a pessoa de Isaías. A ofensa de Acais era também contra o próprio Senhor. No verso 13, o Senhor fala com os descendentes de Davi, ou a casa de Davi, isto é, Acais e os próximos últimos reis de Israel, ou melhor dizendo, reis de Judá. Acais havia abusado da paciência dos homens com a sua postura ímpia e rebelde, e agora piorava as coisas ao fazer o mesmo com o próprio Deus. Porque, irmãos, uma coisa é ser opinioso, é ser respondão com meros mortais, como ele já estava sendo com Isaías. Uma outra coisa completamente diferente é fazer isso com o Senhor. Aí a gente lembra de quem? Caim. Gênesis capítulo 4. Caim, onde está o seu irmão Abel? Sou eu responsável por meu irmão? Não, sinceramente, eu não sei se pessoas como Acais e como Caim, se elas são corajosas ou se são loucas. Ou se são os dois. Essa semana eu vi um vídeo combinado. Filho e mãe combinaram. E o pai, coitado, estava vítima do lado. A mãe falou, filho, eu sei que é lá. Ah, mãe, agora não, cala a boca. Era combinado. O pai olhou pro lado assim, meu amigo, você conseguia ver a fumacinha saindo da cabeça dele. E isso aí, um rapaz de 20 e tantos anos. Como é que é? E ele, você não fala com a sua mãe assim? Tal, pode pegar suas coisas e sair dessa casa. Ele viu que ia dar ruim. Aí eles começaram a rir. Não, pai, olha a câmera, tá ali, tá lá. Quase deu homicídio. Se a gente, meus irmãos, deve morrer de medo de falar de uma forma dessa com o nosso pai ou nossa mãe, como é que esses personagens não têm temor de falar assim com o próprio Deus? Isso mostra a profundidade da obstinação dessas pessoas. E Caim, lá no começo da história humana, já era assim. Bem, diante então dessa atitude arrogante, obstinada, com que a palavra do Senhor é encarada por Acais, o Senhor toma uma atitude. Ele mesmo daria um sinal. E não apenas qualquer sinal, mas um sinal que cumpriria mais de um propósito e que só ele mesmo poderia fazer, como ele disse, algo sobrenatural. Um sinal que mostraria a Acais a disciplina de Deus por causa da sua atitude. Acais só seria capaz de entender essa primeira parte, aquilo que Deus faria nos seus dias. Mas também seria um sinal que corrigiria a linhagem de Davi, cumpriria a promessa de um rei superior, o rei exaltado dessa linhagem, e esse rei consertaria tudo e ainda cumpriria a promessa de redenção prometida em Gênesis capítulo 3. E é claro que eu me refiro, irmãos, ao que está no versículo 14 diante de você. No versículo 14, irmãos, voltando lá no nosso texto, nós lemos o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Isso aqui, meus irmãos, é uma das maiores profecias messiânicas que nós temos quanto ao nascimento de Jesus. Porém, é um texto que precisa ser analisado em duas perspectivas de cumprimento, algo que não é raro nas Escrituras, acontece mais de uma vez.
Então, basicamente, o que esse texto está dizendo, queridos? O texto fala de uma jovem virgem que teria um menino e seu nome seria Emanuel. E o texto segue depois, oferecendo algumas informações sobre a vida desse menino. Então, a primeira coisa que nós precisamos tratar nesse texto, aqui eu peço a sua paciência, porque é um pouco técnico, mas eu não queria fingir que isso não é uma questão nesse texto e depois dizer assim, pô, pastor, você foi esperto, né? Pulou por cima do negócio, não falou nada. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa endereçar aqui é a palavra virgem. Nós sabemos que Mateus, lá no Novo Testamento, atribui esse texto claramente a Maria, a mãe de Jesus. E que nós sabemos, de fato, ela era virgem. Ela mesma diz isso em Lucas 1,48. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Porque o anjo falou que ela daria à luz o Salvador. Sabemos também, meus irmãos, que ela se viu grávida antes de qualquer contato com José, com quem estava prometida. Eles ainda não eram casados. Isso, inclusive, pode ser verificado em Mateus. Mateus 1,18, por exemplo, nós lemos, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, para quem não entendeu, antes que tivessem relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso você já sabe, a gente já aprendeu, né? E mais adiante, Mateus vai literalmente citar Isaías 7,14, no mesmo capítulo 1. Você pode conferir depois. Bem, nessa profecia, irmãos, de Isaías 7,14, a palavra comumente traduzida como virgem, no nosso texto, na nossa Bíblia, é a palavra hebraica alma. Então guarde essa palavra. E essa palavra significa o quê? Uma jovem em idade de casar. Essa palavra denota alguém madura, pronta para o casamento, alguém que já está encaminhada, certo? Isso é algo significativo, irmãos, porque essa não é a palavra mais comum para a virgem no Antigo Testamento. A palavra mais comum é betulá, a qual, por outro lado, sim, é comumente uma donzela, uma moça que ainda vivia com seus pais, mas cujo casamento não era iminente. Essa é a diferença. Betulá é uma jovem, certo? Obviamente virgem, mas que mora com seus pais, talvez inclusive ainda muito nova, 10, 12, 13, 14, 15 anos. Já Alma é uma jovem já mais adiantada, igualmente virgem. Meu irmão, isso aqui não é 2023. Não tinha tido década de 70, maconha, LSD e tudo mais, não tinha revolução sexual, pílula. O comum da sociedade, certo? É que as pessoas esperassem o casamento. Pastor, já existiu essa época? Pois é. Esse é o comum da sociedade, irmãos. 99,99% das vezes, mesmo uma moça em idade de casamento e encaminhada, era uma virgem. Esse é um fato, meus irmãos, que leva a entender por que a nossa Bíblia traduz dessa maneira que você acabou de ler. E um fato que atesta ainda mais para isso é porque, anos depois, foi feita uma versão do Antigo Testamento para o grego, que a maioria aqui já conhece, que eu já falei nisso, chama-se a Septuaginta. Esses especialistas em hebraico e grego, quando traduziram a Septuaginta, Isaías 7,14, traduziram virgem. Não traduziram como uma jovem ou uma moça ou qualquer coisa assim. Inclusive, usaram a mesma palavra que no Novo Testamento é usado para virgem, que nós temos em Mateus, que nós temos em 2 Coríntios 11:12, onde Paulo fala que quer apresentar a igreja como uma virgem pura. Ou seja, meus irmãos, nós temos bastante entendimento para compreender por que esse, inclusive, que fizeram a Septuaginta, que nem cristãos eram, não tinha que defender nascimento virginal, eles escolheram essa palavra porque este é um significado plausível para esse texto, ok? As moças não viviam por aí. Espera-se também que os rapazes não vivessem por aí também. Havia uma moral completamente diferente na sociedade daquela época. Bem, em resumo, a palavra alma, usada no nosso texto, é uma jovem em idade de casar, a qual naquela cultura, quase 100% das vezes, seria uma virgem. Era extremamente plausível concluir que essa era a intenção de Isaías. Bem, tendo gasto esses minutos consideráveis com essa palavra, uma outra questão que temos que ver é por que esse texto se aplica a Jesus e o que ele tem a ver com Acais. E aí, aquilo que eu falei, meus irmãos, há dois cumprimentos para esse texto. Imediatamente, quando Isaías falou, o primeiro alvo dele era o rei Acais. Isaías não tinha como pensar em Jesus. Isaías também não teve, naquele momento, o pensamento no Messias.
ele está falando com o rei de Judá em repreensão a ele. Então essa profecia se dirige principalmente a ele e fala sobre o rompimento, o fim da aliança sírio-israelita. A virgem, a Almá, era uma jovem que, quando Isaías proferiu, ainda se casaria e teria um filho. Quando a aliança Sírio-Israel fosse quebrada, o menino ainda seria uma criança. Isso é o que o texto está dizendo. Essa mulher não é identificada. Ela não pode ser a esposa de Isaías, porque a esposa de Isaías já tinha tido um filho, inclusive estava acompanhando Isaías, não é verdade? E o próximo filho deles não se chamou Emanuel, ok? Também não poderia ser o próprio rei Acaz, ou a esposa dele, desculpe. Por quê? Porque o filho dele, Ezequias, o futuro rei, já havia nascido. Então, o texto não trata, irmãos, da identidade dessa mulher, apenas ela era uma mulher, por isso que ele fala a virgem, que eles conheciam. Talvez alguém da corte, não sei. Isso comprovaria o sinal e o cumprimento daquilo que o Senhor havia prometido. Na profecia diz também que, aí que é interessante, irmãos, o nome dele seria qual? Já falamos várias vezes. Emanuel, certo? Como é o nome do jovem que está bem ali também hoje. Nome do amigo meu também, nome do pai do querido pastor Marcelo, e assim vai. Nome comum. Mas o que esse nome é tão importante aqui? Olha só. Emanuel significa conosco está Deus. Esse nome, meus irmãos, era uma mensagem de confrontação para com Acaz e o povo de Judá, que estava rejeitando o Senhor. O nome do menino estava dizendo a eles que o Senhor estava com aqueles que não haviam rejeitado a palavra. Isaías está dizendo, conosco está Deus, não com vocês, porque vocês estão dando as costas àquilo que vocês têm ouvido. Demonstrava, irmãos, o rompimento entre a Judá rebelde, que era a maioria, infelizmente, e a Judá piedosa, o remanescente, que inclusive estava no primeiro nome do filho de Isaías. Esse menino, o Emanuel, cresceria comendo coalhada e mel, apontando um tempo de escassez e dificuldade. Isso realmente aconteceu. Nos anos seguintes, a profecia de Isaías, a Síria devastou a capacidade de produção de Judá, trazendo um tempo de escassez. Só sobrava pouca coisa, como leite e mel, de onde se fazia a coalhada. Quando o texto fala sobre rejeitar o erro e escolher o que é certo, ele está se referindo, irmãos, a dois marcos na vida de uma criança. Um marco natural e um marco judaico. O marco natural é essa idade de 2, quase 3 anos, onde a criança começa a entender melhor, começa a falar, começa a entender mais e escolher o erro, rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas também fala, meus irmãos, da idade da razão do pensamento judaico, que é exatamente 12 anos. Quando, por exemplo, hoje, o pequeno judeu faz o seu bar mitzvah, né? Ele comemora que agora ele é um filho da lei, né? Não tem nem como fazer barba ainda, mas ele é considerado como um adulto. Ele é um filho da lei. E olha que interessante, olha só. Dentro desse período de 2 anos e pouco, a aliança sírio-israelita chegaria ao fim. A profecia de Isaías é 734, em 732 para 31, o tal do Tiglat-Pileser que eu mencionei, destruiu Damasco. Passado mais 10 anos, irmãos, completando os 12 que eu acabei de mencionar, ele tomou e destruiu Samaria em 722. Eu fico impressionado, meus irmãos, como que aquilo que o Senhor promete cumpre-se e acontece exatamente como ele prometeu. Em meio a esse cenário, o que acontece com Acaz? Arrependimento? Quando ele começa a ver as coisas acontecerem? De jeito nenhum. Ele continuaria em sua obstinação. Tiglat-Pileser derrotou a Síria, matou Rezim. E aí o que Acaz faz? Ele vai até Damasco e tenta fazer uma aliança com a Síria. Ele faz pior, irmãos. Ele copia um altar e um falso Deus e faz uma réplica em Jerusalém, mais uma vez confirmando a obstinação do seu coração. A história segue, Deus está mexendo na história e Acaz está ficando completamente à parte, separado de tudo aquilo que está acontecendo. Bem, dessa forma ele colheria as consequências. Mesmo depois que a aliança foi quebrada, Judá não teve mais paz. A Síria dominava Jerusalém e cobrava altíssimos impostos, e aí nós vemos cada vez mais a disciplina de Deus sobre o povo de Jerusalém por causa de um rei que não se dobrava diante do Senhor e um povo
muito menos que se dobrava diante do Senhor. Quanto a esse primeiro significado do sinal de Emanuel, irmãos, precisamos entender que é isso que Isaías tinha em mente, como eu mencionei. E é muito provável que, ao mesmo tempo, o Senhor tenha revelado ao seu profeta que essa profecia tinha uma outra, é muito improvável, desculpe, tinha uma outra utilidade, tinha um segundo significado, mas ele tinha. O segundo significado, como a gente já sabe, é futuro. Aconteceria aproximadamente 700 anos depois de Isaías, em uma cidade em Judá, em uma cidade chamada Belém. O Messias nasceria. Ele seria, meus irmãos, a resposta de Deus definitiva para o povo. Ele seria aquele que cumpriria de uma forma plena a necessidade de redenção. É aquele que cumpriria, através do nascimento de uma virgem, agora de verdade, aquilo que o Senhor havia prometido desde Gênesis 3, trazendo redenção. Através de quem? O descendente da mulher. Não é o que está lá em Gênesis capítulo 3? O descendente da mulher, dela, pisará a cabeça da serpente, esmagará a cabeça da serpente. E aí, meus irmãos, no caso do Messias prometido, o sinal vem marcado de sobrenaturalidade. Porque, é claro, no primeiro caso, lá em Isaías, essa mulher que deu à luz esse filho, ela permaneceu virgem até o momento onde ela gerou esse filho. No caso de Maria, como nós bem sabemos, é aquilo que, obviamente, a incredulidade do homem não aceita hoje. Ela se viu grávida, gerada no seu ventre, algo que veio da parte de Deus. Aquele que seria o verdadeiro Emanuel, aquele que é o conosco está Deus, aquele que é presente no nosso meio, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, habitando em carne humana, que nasceu em um útero humano e logo andaria no meio dos homens e mulheres que ele mesmo criou e que viria a salvar. Esse é o que Isaías 7,14 significa para nós também. Quando, meus irmãos, nós não entendemos isso, estamos também nos colocando afora, do lado de fora da história, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Bem, Acais, dominado pelo medo, rejeitando as oportunidades que vinham da paz do Senhor, agora vai colher as consequências. Nossa última parte, meus irmãos, é rápida, porque vai simplesmente ser uma lista das coisas que vão acontecer com o Judá no tempo de Acais e até depois, por causa da obstinação e da teimosia deste povo. E terceiro e último lugar, para encerrarmos, a nossa obstinação pecaminosa nos leva a colher os males de nossas próprias decisões. A nossa obstinação pecaminosa nos leva a colher os males de nossas próprias decisões. Bem, com o tempo, Acais iria ver o cumprimento da profecia com um sinal que o Senhor estava dizendo que providenciaria. Provavelmente ele lamentaria as consequências de não ter dado ouvidos ao profeta de Deus. Porém, ainda assim, não há nenhum registro dele jamais se arrepender e nem mudar os seus caminhos. Ele lamentaria porque estava sofrendo, mas não por a razão pela qual ele está sofrendo. Diante disso, o profeta completa sua palavra a Acais com o que aconteceria a ele e a Judá. A ameaça da Assíria, verso 17, permaneceria viva e real por todo o resto do reinado de Acais, tornando Judá uma nação vassala, ou seja, submissa à Assíria, pagando pesados tributos, impostos. Quando Judá foi atacada por edomitas e filisteus, Acais nem sequer pensou em buscar a ajuda do Senhor. O que ele fez? Ele pediu a ajuda da Assíria de novo. E o resultado dessa teimosia dele foi que a ajuda de Tiglat-Pileser se transformou em mais problemas. É como se ele estivesse fazendo uma dívida com o império que lhe custou muito caro, tal e qual Isaías havia profetizado. No resto do nosso texto, irmãos, 4 vezes Isaías vai usar a palavra naquele dia. O texto que vamos ver tem uma aplicação para os dias de Isaías, mas mostra um futuro, onde Deus irá cobrar novamente do povo teimoso, do povo de Israel, para que ele se volte a ele. Então vamos lá rapidamente ver o que Deus fala aqui. Versos 18 e 19, olhe na sua Bíblia. Judá se veria entre inimigos numerosos e extremamente poderosos. Isaías prediz que Judá jamais teria realmente paz. Ela ficaria sempre sendo esticada entre as forças do poder ao sul, Egito, por exemplo, e as forças ao norte. Primeiro a Síria, que está no texto, e logo depois viria a Babilônia.
E ainda assim, raramente os reis se voltariam ao Senhor ou levariam o povo a se voltar ao Senhor. Verso 20. Tal cenário proporcionaria humilhação ilustrada na cabeça sendo raspada. Quando alguém raspava a sua própria cabeça, irmãos, era um sinal de humilhação. Inclusive, é um voto a Deus que Paulo faz lá em Atos capítulo 18. Lembra? Ele raspa a cabeça para fazer um voto. Ok. Mas quando alguém lhe obriga a raspar a cabeça ou a barba, é diferente. É um gesto de humilhação da pessoa. E é isso que o texto está dizendo. A barba, a cabeça de Judá seria raspada pelos inimigos que viriam de fora. Humilhação. Verso 21 e 22. Esse cenário também traria escassez e fome para Judá. Novamente, a dieta simples de coalhada e mel é mencionada. Por quê? Colheitas devastadas, animais saqueados, tudo isso levaria a tempos extremamente difíceis. Para terminar, versos 23 e 25, o último aviso. A terra, antes bem cultivada de Judá, veria todas as suas colheitas arruinadas, de modo que tudo o que restaria seria devastação e deserto. O texto diz sobre as 1000 videiras, né, que valeriam 12 quilos de prata. Isso é uma forma exagerada, uma forma de uma hipérbole para expressar o tamanho da prosperidade que eles haviam perdido. A terra bem cultivada se tornaria uma terra de roseiras bravas e espinheiros. Animais selvagens tomariam conta, o que exigiria inclusive que a população se defendesse com arcos e flechas. Haveria menos pastos para bois e ovelhas. A terra inteira estaria abandonada e desolada. A disciplina, meus irmãos, muitas vezes funciona quando o nosso coração se dobra. Não é o caso do povo de Judá. Década após década, disciplina após disciplina, e eles endureciam mais e mais. 100 e tantos anos depois, nos dias de Jeremias, os últimos reis de Judá se cercariam de falsos profetas. Para quê? Para que eles profetizassem o que eles queriam ouvir. E o verdadeiro profeta de Deus, Jeremias, aconteceria o que com ele? Seria preso, seria jogado em um buraco vazio, sem uma cisterna sem água, porque eles não queriam dar atenção ao que o Senhor estava fazendo. E assim, uma profecia que poderia ser entregue para Acais de forma positiva, porque se desde o começo ele tivesse ouvido o que Isaías tivesse falado, isso teria se tornado em esperança, em bênção para Acais. Poderia ser assim, mas não. Termina em tom de derrota, em tom de morte, em tom de destruição. Tudo por causa de um coração obstinado, o qual, irmãos, no caso de Acais, apenas confirma aquilo que nós já sabíamos sobre ele, sobre o povo de Judá. Sabíamos que a obstinação pecaminosa está confirmando a reprovação do coração daquele homem. O que essas lições, irmãos, em sua maioria, tão ruins, tem para falar para nós hoje no século XXI e 2023? Porque certamente não temos nações se montando contra nós, dificilmente alguém está fazendo um complô contra mim e contra você. Sobre o que nós temos como aprender aqui nesse texto, além do que está nos nossos 3 pontos ali? Então, rapidamente, nós temos lidado, irmãos, com o medo desde a exposição de Gênesis, lembra? Porque o medo alimenta a nossa incredulidade e a nossa obstinação na desobediência. Abraão agiu assim. Ele teve medo, mentiu, entregou sua própria mulher. No mesmo capítulo em que ele é chamado por Deus, capítulo 12. E não satisfeito, ele faz de novo depois. O medo, meus irmãos, fez Saul desobedecer Samuel e agir precipitadamente. Que o povo estava me pressionando. Os soldados estavam ameaçando ir embora. O medo de perder o emprego, o medo do dinheiro não dar. O medo das coisas não saírem como eu queria. E aí eu faço aquilo que Deus não quer. O medo, meus irmãos, vem da falta de fé, de confiança no Senhor e na sua palavra. O medo precisa ser verificado em nossas vidas, conferido se está lá ou não, diariamente. Porque se eu vivo em medo, em contrapartida, eu não viverei em obediência e fé. E não vivendo assim, provavelmente vou acumular derrotas e lamentos em minha vida.
Mesmo diante, meus irmãos, de tanta coisa que o Senhor nos promete em sua palavra, muitas vezes nós não enxergamos isso e tememos. Às vezes as coisas mais simples. Lidamos com as nossas finanças em medo e não ofertamos, inclusive, na obra do Senhor porque achamos sempre que não vai dar. Não compartilhamos o evangelho com alguém porque temos medo de como vamos ser vistos, o famoso temor dos homens. Se vamos ser vistos como fanáticos religiosos, fundamentalistas, essas coisas da moda que está por hoje sendo chamados. Medo. Temos medo de confrontar alguém que claramente está em pecado, porque não queremos, talvez, um feedback, um retorno ruim de alguém que não aceita ser confrontado. Vez após vez, o medo vai roubar de nós o privilégio da obediência e de agradar ao nosso Deus. Outra coisa, sobre o agir de Deus, que às vezes nos colocamos fora no nosso segundo ponto. O maior agir de Deus na história foi o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do seu único Filho, Jesus, o Messias prometido. Aquele que nos livra da ira vindoura e nos garante a vida eterna. Então hoje eu quero dar uma palavra para você que está conosco hoje, ou talvez ouvindo essa gravação, assistindo essa gravação no futuro. Se você hoje estiver rejeitando a oferta de salvação e iludindo-se com uma fantasia de religiosidade, você está demonstrando esse coração obstinado, teimoso como Acais. Você quer as coisas do seu jeito. Você quer servir a Deus do seu jeito. Agora acredite, o jeito certo não é o jeito nem meu, nem da Igreja Batista e nem desta igreja. É o jeito de Deus. É servi-lo como Ele exige ser servido. E não há como começar esse serviço, esse relacionamento com Deus, sem começar da maneira mais simples possível. Arrependimento e fé. Exatamente o que estava sendo pedido de Acais. Reconhecermos-nos como pecadores e necessitados da salvação em Cristo Jesus. Pouco importa se você é uma boa pessoa. Também pouco importa se você é uma má pessoa. O que importa é que a melhor pessoa já deu a sua vida naquela cruz. E é crendo nele que nós podemos entrar de fato no que Deus está fazendo na história. E ele entra na nossa vida também. Mas se você já se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador, que eu acredito que é a maioria das pessoas aqui porque eu os conheço, já declararam isso, já afirmaram isso. Será que você está tentando moderar no que o Senhor de fato é Senhor em sua vida? Salvador, ok, mas e Senhor? Porque também, meus irmãos, quando nós tentamos moderar, mexer, determinar no que Deus vai ser Senhor ou não na nossa vida, nós também mostramos um coração obstinado. E acabamos sendo privados de experimentar na nossa vida o que Deus tem de melhor para nós, o que Deus tem planejado para nós. Para encerrar, relativo ao nosso terceiro ponto. Frequentemente, irmãos, nós reclamamos com os nossos botões, e na verdade estamos falando com Deus, quanto aos nossos problemas, quanto às nossas lutas. É verdade. Aqui e acolá, eu e você podemos estar na mesma situação que Jó. O que fala sobre Jó? Em nada. Em nada Jó pecou contra Deus. Não é isso que diz o texto? Ele estava sendo provado, mas não era culpado. Irmão, sinceramente, queria eu que isso fosse verdade em todos os problemas na minha vida. Muitas vezes não, amados. Frequentemente, esses problemas são apenas consequências, são apenas roseiras bravas e espinheiros que eu causei nascer na minha vida, onde deveria ter, na verdade, videiras. Com a minha obstinação, com a minha teimosia, com a minha insistência em fazer as coisas do meu jeito. Trate a sua esposa deste jeito, eu trato do outro. Trate o seu filho, seu amigo, sua ovelha, a autoridade, quem quer que seja, desta forma, eu trato de outro. Mantenha os seus pensamentos desta forma, nas coisas do alto, Colossenses capítulo 3, eu vou para lá. E cada vez, meus irmãos, que eu me desvio do padrão da palavra, o padrão de Deus, e colho as consequências da minha vida, eu não tenho nenhuma causa a reclamar. Eu não tenho como processar Deus. Ele disse,
Este é o caminho, andai nele. E você será abençoado, você será isso, será aquilo. Aí eu digo, será? Será que é tanto assim mesmo? Eu já tenho 53 anos, eu tenho experiência, eu já sei. E eu quebro a cara. Vez após vez após vez. O resumo, meus irmãos, da história de Acais é apenas a humildade pode me ajudar e me socorrer. Que é o contrário da teimosia e da obstinação. A humildade de reconhecer a minha limitação. A humildade de todo dia no meu devocional dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo viver esse padrão, mas pela tua graça, o Senhor pode me ajudar. Eu ouvir os propósitos e planos de Deus e dizer, Senhor, eu quero a tua vontade e não a minha. Eu quero um coração quebrantado e não um coração reprovado, como diz ali no nosso enunciado. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, porque hoje de manhã nós falamos sobre isso na nossa aula de antropologia bíblica. Eu e você nascemos defeituosos. Nossa tendência, por causa do pecado que habita em mim e você, é irmos na contramão do que Deus quer. A nossa tendência, por mais que a gente fique ultrajado, é seguir o medo de Abraão, de Saul, é sermos respondões como Acais e como Caim. Mas eu creio que por meio do Messias, por meio de Jesus, do Emanuel, o Deus conosco, nós podemos fazer diferente. Nós podemos vencer os desafios que estão dentro de nós mesmos. Não os outros, nós mesmos. E vivemos uma vida que glorifique o nome do Senhor. E aceitarmos, amados, fazer prova de Deus, com um coração sincero e humilde, diferente do nosso personagem do texto de hoje. Amém. Deus querido, muito obrigado pelo Senhor registrar não apenas grandes feitos fantásticos na Tua palavra, mas também tropeções mais incríveis, para que nós possamos compreender o quão perto nós estamos também dessas pessoas. E como precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia para fazer diferente, para escolher diferente, para sermos diferentes pela graça que há em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, novamente pela Tua palavra, como nos orienta, nos dirige e nos alerta para vivermos uma vida que glorifique o Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.